Entendi. Bom, obrigada por poder para a gente conseguir fazer a entrevista. Nós Eu temos que um agradeço. projeto do Elias, né? Ele está fazendo um projeto sobre a Sheila do Milut Hassadim. Eu sou a Miriam, sou arquiteta, vou me apresentar rapidamente, né? Sou arquiteta formada pela USP, tenho uma pesquisa das sinagogas de São Paulo e estou em parceria com a Adriana desenvolvendo esse projeto e a gente trabalha também com imigração judaica. Então, basicamente Que bom. isso. Assim. E aí, Tenho Adriana, se irmão quiser que contar um mora em pouquinho. Israel. Então, só para me apresentar, eu sou economista de formação, na verdade, venho do mercado financeiro, mercado de commodities, já fiz um monte de coisa na vida, mas nos últimos 5, ou seja, você vê que a gente não é tão novinha, mas nos últimos 5 anos, eu, enfim, me interessei muito por história judaica, imigração judaica, história judaica, eu digo, mais no Brasil. E aí eu fui fazer o mestrado em estudos judaicos na USP, então me formei o ano passado, faço museologia na PUC, estou terminando, e trabalho no Memorial do Holocausto em São Paulo, depois de uma passagem de 5 anos no Museu Judaico, né? Que Então, bom. a minha área é bem essa de... E a gente, tanto eu quanto a Miriam, a gente faz entrevistas, né, assim, com interesse... Né, de resgatar a memória judaica há bastante tempo, né? Então, assim, a gente está nesse projeto agora recente, mas a gente já participou de vários outros desse tipo, né? Mas, claro, com essa especificidade dos marroquinos, é a primeira vez. Que ótimo. Não, então, a minha família, a minha ascendência é marroquina, né, de pai e de mãe. Então, os pais, a família Benjó, né, que é uma família extensa, era uma família de rabinos lá no Marrocos, né, de Tanger, principalmente localizada em Tanger, e tinha até uma sinagoga a família era tão grande que tinha uma sinagoga lá. É curioso que hoje, por exemplo, eu já encontrei alguns Benjóis, só que o Benjó aqui escreve com J-O, acento agudo no O, e o Benjó, até em hebraico, escreve com G-I-O, né? E em espanhol também. Então, muitos se migraram para a América Latina e tudo, e são Benjó e outros para a Europa. Então, mas é a mesma família, só escreve diferente o nome. A família da mãe é Eshirique, que também tem muita gente em Israel com esse sobrenome, Eshirique, e também todo mundo veio para o norte. Os Benjóis, assim, do meu lado, historicamente, eles vieram até antes, porque, por exemplo, o meu avô já era brasileiro, ele nasceu em 1800 e tal, fim do século XIX, mas já era brasileiro. Então, assim, tem uns Benjós que vieram no ciclo da borracha para cá, 200 anos. E o nosso, eu não sei exatamente qual foi o primeiro que veio, mas eu não conheci meus avós. Até na ficha não coloquei a data de nascimento deles, que eu não conheci. Mas tem muita história bacana, sabe? Minha avó, por exemplo, o meu pai nasceu em Parintins, né? Meu pai nasceu em 1923, já nasceu em Parintins. Enfim, minha mãe já nasceu no Rio de Janeiro, que meu avô, por parte de mãe, migrou do norte para cá, para tentar a vida aqui e tudo. Enfim, essa é a história. Eles vieram tentar a vida no norte e do norte vieram para cá. Tanto que em Belém, hoje, nós temos as mesmas famílias, em Manaus, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? As famílias sefaradis são as mesmas famílias, cada ramos diferentes, mas os mesmos sobrenomes, né? Então, assim, a nossa origem é essa. A minha é de pai, mãe, parteiro, judeu de origem marroquino. E só para tirar uma dúvida, então todo mundo passou pelo norte, né? Não Todo teve mundo passou pelo norte. de marroquinos na sua Porque é família? mais perto ali, pelo norte da África, né, do Marrocos, eles chegavam ali. No caso dos Benjóis, eles vieram, sim, tentar a vida, porque o Brasil começou a prosperar no ciclo da borracha, né?
Então, por exemplo, minha avó, existe um cemitério em Parintins, que é o interior do Amazonas, onde minha avó está enterrada lá. E é um cemitério que foi até tombado pela prefeitura, não sei se vocês sabiam disso, vocês deviam saber que é... Saiu notícia, né? Perdão. Então, minha avó está enterrada lá. Meu avô já faleceu aqui no Rio de Janeiro. Caiu aqui o celular. Então, assim, meus avós de parte de mãe também estão aqui no Rio, faleceram aqui, mas eu não os conheci, entendeu? Eu sou o filho mais novo da casa lá, tem um irmão que tem 11 anos mais velho que eu, que é o César. Enfim, a gente tem uma vida comunitária forte, né? No projeto da Shell, o meu pai, de abençoada memória, Zichrono Libraha, foi 10 anos presidente da casa, né? Da sinagoga. Meu irmão foi uma vez presidente, um mandato de 2 anos, eu fui 2 vezes presidente, um mandato aí de 2 anos cada. E a gente, apesar de eu não ser presidente, ser assim, ter esses mandatos, sempre a gente esteve ligado às diretorias e tudo, nunca, sempre a gente esteve ligado à sinagoga mesmo, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, a nossa Shell. No norte, assim, para ter uma ideia, né? No norte a família trabalhava, atuava com o quê? Vocês, como que era o judaísmo lá no norte? Gente, a, o judaísmo era assim, era quem sabia ensinava, entendeu? Tá. Então, assim, parece que a minha bisavó o pessoal chamava ela de rabina, entendeu? Ela, ela ensinava os bar mitzvot lá para todo mundo, entendeu? Ela sentava ali, falava já meio espanholado, porque o Marrocos era o Marrocos espanhol, né, de Tanger, né? E aí ela ensinou para muita gente, formou muita gente, e a comunidade até hoje de Belém, ela tem uma, como também em Manaus, nós temos, são 2 sinagogas marroquinas mesmo de raiz, entendeu? Se você for numa sinagoga, na nossa Shell, e for na sinagoga de Belém, elas são estruturalmente parecidas, assim, num projeto arquitetônico, né? As cores diferentes, é até muito bonita lá a sinagoga de Belém, eu só conheço de fotografia, ainda não fui. Tenho até vontade de conhecer fisicamente. Mas ela tem umas cores de azul e branco, as bandeiras de Israel e tudo. A nossa já é mais na base do branco e dourado, entendeu? Mas, mas a gente tem muito carinho aqui pela casa, entendeu? Pela própria comunidade. Durante muito tempo, a gente teve um grupo muito atuante chamado Via Haftá, que quer dizer, amarás, né? Do amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse grupo hoje as pessoas originalmente já se foram, né? Assim, os mais idosos. Então, hoje a gente tem uma confraria de amigos ali, entendeu? Nós somos bastante... Graças a Deus, nós não temos discórdia lá dentro, não tem briga, não tem disputa de poder, nós temos uma convivência muito harmônica e todo mundo voltado para os objetivos, né, da comunidade, tanto da parte religiosa como da parte de assistência social. A gente procura não deixar a peteca cair, muito pelo contrário, que a chama se mantenha sempre acesa, né? E que a alma judaica sempre floresça. Em que época que tua família chegou no Rio de Janeiro? Gente, meu pai nasceu em 1823. Ele chegou aqui mais ou menos com uns 20 anos. Então, ele devia estar em 43, na época da guerra, mais ou menos 42, 1942. Minha mãe já era brasileira, já era carioca. Então, Já era carioca? Já era carioca. Os meus avós, assim, a característica deles sempre foi ter uma espiritualidade muito forte, entendeu? Muito, talvez
não naquele judaísmo formal, entendeu? De andar de kippah e tzitzit, mas no judaísmo, vamos dizer assim, do amarás ao próximo mesmo, do Be'ahavta, entendeu? E, assim, coisas muito significativas que foram passadas para a gente, embora a gente não conhecesse nossos avós, assim, eu e meu irmão, que mora em Israel, o César, a gente sabe de histórias, por exemplo, sabe a história da nossa avó, que faleceu de câncer. Imagina, aquela época, há 70 anos, 75 anos atrás, a pessoa falecer de câncer com dor. Imagina um sufoco. E cada segundo que ela melhorava, ela não se queixava. Ela falava assim: bendito és tu, Senhor, que troca as horas. Então, essas histórias que são contadas, não conheça as pessoas, elas são muito fortes, né? Elas moldam assim muito o seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito de encarar a vida. Enfim, assim, são vários exemplos, entendeu? Meu avô era um homem pobre lá de Parintins, mas o que ele tinha ele dividia. Meu pai era uma pessoa que, só para vocês terem uma ideia, ele pagou 9 universidades, né, particulares para as pessoas que não podiam pagar. Porque assim, a gente faz na prática o que a Torá manda, o que a religião manda, né? A melhor tzedakah é aquela que você faz a pessoa não precisar pedir, né? Então, nada melhor do que você pagar um estudo para que a pessoa se desenvolva e não precisa pedir, entendeu? E só para você ter uma ideia, ele teve essa situação. Eu já fiz as minhas também universidades, tudo já. Estou na mesma linha dele, seguindo os mesmos exemplos, graças a Deus. Que ótimo, que ótimo. Já que você está falando de educação, vocês tiveram educação judaica, estudaram em escola judaica? Eu estudei no Liesen, né? O meu irmão, eu acho que estudou no Max Nordau, não era nós estudamos assim, nós sempre tivemos uma escola judaica mais liberal, entendeu? Não foi uma escola religiosa que eu até gostaria de ter frequentado, mas aí é uma história longa. Se for explicar por que não estudei, aí a história é longa. Se quiser contar, gente. Não, mas que faleceu assim, tipo, uma irmã da minha mãe, essa aí o pai já era falecido, ela veio morar com a gente, aí ela já... Eu estava no Barilã, mas aí ela já não sabia hebraico, ela já estava em outra escola que não era escola judaica, e para a gente estudar junto, eu fui para o Lies, entendeu? Que ótimo. A gente saí do Barilã e tudo, mas eu me ressinto da falta de um conhecimento mais profundo do hebraico mesmo, que eu fui buscar depois de velho já, entendeu? Mas vocês fizeram bar mitzvah na própria sinagoga? Não, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Bar mitzvah com o saudoso rabino Abraão Anijar, que era o rabino que veio do norte também para o Rio de Janeiro, e tanto eu quanto meu irmão, a gente fizemos, meus filhos também, entendeu? Todo mundo fez bar mitzvah lá na Shell, que é uma sinagoga ortodoxa, entendeu? E assim, a gente mantém mesmo a tradição. Sexta-feira agora, se Deus quiser, vai ser o nosso Seder. Com certeza, com certeza. E em termos de comemorar as outras festas, então, vocês fazem na sinagoga? Todas. Acendemos vela todo Shabat. Minha esposa, ela cuida para na hora certinha, até eu, quando essa sexta me confundiu com o horário, ela me chamando, achei que era para outra coisa, mas era para acender as velas do Shabat, que eu gosto de estar presente também, e ela assim. Aí ela falou: mas você estava errado, não sei o quê. Eu falei: bom, né? Porque quando você acende as velas do Shabat, o anjo mal vai embora, né?
A gente não pode deixar de acender, não. É uma luz. A gente acende uma luz em homenagem a quem criou a luz no mundo, né? Verdade. Então, a gente é muito bacana você conseguir manter as tradições e, principalmente, ter a noção da essência, né? Porque não fazer as coisas no automático, né? A gente acende por acender. Não. Agora, em relação a isso, a todo esse judaísmo, como que é a parte marroquina, em termos de, vocês falam raquitia, vocês falam a A gente comida? fala entre a gente fala entre a gente, assim, lá na Shell, né? Em casa também, a gente fala raquiti, assim, mas a raquiti acabou, assim, sendo usada mais, não como uma língua mesmo, entendeu? Mais como um dialeto, até mesmo para que as pessoas não entendam que você está na rua, entendeu? Então a gente usa assim, olha o cara aí, o cara é o Sarrém, a moça é a Sarrená. E aí ela mistura, a Raquitia mistura o árabe, o hebraico e o espanhol, entendeu? Por exemplo, você fala assim, chufeia, chufim, é olha em árabe. Chufeia é olha, entendeu? A gente conjuga o chufe, que é o verbo em árabe, né? Com o português, a portuguesa, a espanhola, sei lá, e tudo. Você, assim, alerta a pessoa, olha aí, pô, chufeia. Ninguém vai pegar, vai entender nada, entendeu? O que é chufeia, né? Então, ele é muito útil. A raquitia, ela é muito útil, ela te salva de boas, sabe? E até de Sem contar que ela curiosidade, tem um humor todo próprio, né? e os filhos e os netos também já Também entendem? os netos são pequenos, né? Ela tem 5, a charada Miriam aí tem 5 anos e o outro tem 3, o Joseph. Eles têm. Aí esses não, eles moram nos Estados Unidos, aí eles falam misturado, sabe? Principalmente o menino que é mais novo, né? Quem fala só português talvez não entenda ele, quem fala só inglês, entre os amigos entendem, mas ali na casa deles também não vai entender muito, não. Ele mistura lá o inglês com o português. Mas é muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Mas Meu os filho. filhos falam, ou entendem, pelo menos. Falam, com certeza, com certeza. Esse filho mais velho que mora nos Estados Unidos, ele tem até uma história interessante, né? Que vou compartilhar com vocês porque ela é muito bonita. A esposa dele, ela chama-se Débora, né? Débora Radoman, e de solteira, né? E a família do pai dela era daqueles judeus poloneses, né? Aquele pessoal de Peiot e tudo, nada a ver com o judeu sefaradi. E a mãe dela era portuguesa, é portuguesa, né? Então, assim, pela Lahá, ela não, não era judia, embora ela se considerasse, entendeu? E aí ela ia fazer uma conversão assim mais não ortodoxa, né, na área aqui, numa sinagoga reformista e tudo, e não tinha o curso não tinha um curso, aí tinha um curso que um rabino lá do Barilã estava dando de judaísmo, mas na linha ortodoxa. Assim, eles fizeram, ela fez e ele fez também, meu filho, os dois se tornaram ortodoxos. Então, ela, por exemplo, ele usa kippá, usa tzitzit, ela usa peruca, sempre com a cabeça coberta, todas aquelas leis, eles são ultra-ortodoxos, entendeu? Assim, e moram nos Estados Unidos, e tudo começou porque ela resolveu se converter. E a conversão dela foi muito bonita, porque até conversando com o nosso rabino aqui, Ben Zaken, ela se converteu em Israel mesmo, né, com aquele Beit-Din tradicional dos 3 rabinos e tudo, ortodoxo, toda a conversão perfeita. E aí, quando acabou a conversão dela, os 3 rabinos se levantaram e falaram assim: bem-vinda entre as descendentes de Abraão, Isaque e Jacó.
Aí ela me contou essa história, eu falei, legal, como é que os rabinos, né? Poxa, fazem uma conversão assim, né? Um negócio. Aí fui contar para o Rabino Benzaquem aqui. Olha que coisa bacana, como é que eles fazem essa conversão. Aí disse ele para mim, Celso, eu nunca vi um negócio desse. Nunca vi um negócio desse. A coisa não é bem assim. Ela foi o único caso que eu conheço. Então, assim, eu acho que tem muito das. Falam, né, na Kabbalah que tem a alma judaica e tudo, aquela coisa da centelha. Como a família paterna era desses Hassidim, eu acho que essa centelha estava lá nela, lá, e eles, habituados lá na conversão, conseguiram enxergar essa centelha aflorando, e realmente ela é ultra-ortodoxa mesmo, entendeu? Ela é impressionante aí, como ela segue todas as regras certinhas, e muito mais que a gente que nasceu aí de pai e mãe judeu. Aliás, é muito bonita a religião sobre isso, né? Não sei se vocês sabem que existe na reza Amidá, né? Então você pede por todo mundo, mas quando você vai pedir por você, antes você pede para o judeu convertido, né? Então, porque o judeu convertido tem muito mais valor do que a gente que recebeu uma herança de graça, né? Eles não, eles se esforçaram para ter essa herança, né? Então, assim, eu dou esse exemplo até porque é o caso dela, entendeu? Efetivamente é o caso dela e é um caso muito bonito, né? A pessoa que tinha uma ascendência e acabou levando meu filho também para esse lado que eu gosto muito, entendeu? Embora não tenha o nível de ortodoxia dele, entendeu? De assim no cumprimento mesmo eu pego o carro no Shabat e tudo, enfim. Eu não consigo ir a pé para a sinagoga, não é tão perto assim, entendeu? Então, assim, são coisas que ele mora perto da sinagoga, vai a pé, essas coisas que não fui, assim, treinado, entendeu? Mas é que o destino leva, entendeu? É verdade, verdade, verdade. Já que você citou a sinagoga, se você puder contar um pouco da participação de vocês, né? Porque tua família já vem de gerações frequentando a sinagoga, então do envolvimento de vocês sobre os rabinos, Hasanim, o que você Então, puder vou comentar. contar um pouquinho, assim, é, o meu pai, ele era advogado e tinha uma consultora. Então, assim, meu pai sempre fez muita forma na sinagoga, entendeu? Então, um outro sócio nosso, que também está junto lá com ele em Ganeden, ele via meu pai, às vezes, trazendo... Ele tinha aqueles carros com mala grande, tipo Dodge Dart, não é da época de vocês, que vocês já são mais novinhos. Época, sim. Então, às vezes, ele carregava ali até mármore, ele botava dentro do carro e trazia para fazer as reformas lá da sinagoga. E, assim, isso até hoje a gente mantém, sabe? A gente meio que quase boa parte da manutenção lá da sinagoga, fisicamente, estruturalmente, né? A gente quase que patrocina, não tudo, mas boa parte, entendeu? E, então, assim, a gente tem essa linha de manter a casa funcionando, compra o Sefer Torah, doa para a sinagoga, essas coisas assim que a gente tem. Quando minha mãe completou 10 anos, que está já num outro prisma lá em Ganeden, a gente doou um Sefer Torah, fizemos uma festa linda sei lá, de 1.000 pessoas lá dentro, não tinha um lugar na sinagoga, a rua toda lotada. Nós botamos ônibus para trazer as pessoas e doamos traças de cristal em homenagem a ela. Foi uma festa lindíssima, conjuntos tocando. Olha, não tinha lugar para nada, entendeu? A rua lotada. Foi uma festa memorável, assim como poucas, e ela merecia muito mais, uma homenagem. Não deu para fazer mais porque era impossível, mas a gente, fisicamente, mas a gente procurou homenageá-la, e ela, assim, ela tem um salão social, tem uma fotografia dela e tudo. Ela, quando estava viva, ela
organizava os raguim da sinagoga. Ela tinha, por exemplo, quando eu era pequena, tinha um fusquinha, que ela ia buscar as crianças lá, a mãe às vezes não ligava muito, ela, não, eu vou pegar o seu filho na sua casa, e pegava o fusquinha dela, ia pegar, levar as crianças para Purim e tudo, e ela não media esforços não para não deixar a peteca cair, deixar sempre... E as pessoas sempre lembram com muito carinho deles e tudo, porque efetivamente espalharam amor, né? Como eu disse uma vez, homenageando a minha saudosa mãe, né? É, aquela, tem um poema aí que não é meu, né? Assim, que ela, metade de tudo que ela era amor, mas a outra metade também era, entendeu? Então, essa é do Oswaldo Montenegro. Do Oswaldo Montenegro, mas eu acho linda a figura, né? E assim, a primeira vez que eu ouvia, me remeteu à memória dela, entendeu? E efetivamente ela era essa pessoa, era isso mesmo, entendeu? Metade amor, outra metade também, entendeu? E é com esse espírito de amor, né, pleno, é que a gente frequenta a sinagoga, entendeu? Eu tenho asma, né, nessa pandemia, quase não fui à sinagoga, mas aí eu estava nos Estados Unidos visitando meu filho, voltei, esse sábado eu fui, aí sentei na minha cadeirinha ali e tudo, e aí eu com meus pensamentos disse, pô, mas o que eu gosto mesmo é aqui. É que vai na sinagoga lá, onde meu filho frequenta nos Estados Unidos, mas não é igual, entendeu? A gente tem aquela sensação que o teu lugar é ali que estão os teus cantos, ali que estão as lágrimas, ali a maioria dos cadistímicos que a gente falou na vida pela perda dos entes queridos foi ali dentro, as nossas emoções estão ali, as realizações também, entendeu? A Assim, identidade, né? exatamente. Eu sentei ali na minha cadeirinha e falei, que bom que eu estou aqui. Que ótimo, que bom, que bom. Cada um tem seu lugar marcado na sinagoga? Como que funciona isso? Sim. Nós temos as cadeiras marcadas, mas quem não tem também senta normalmente, tudo. Então, talvez o único dia que lote a sinagoga mesmo, fique gente de pé no Kippur. Mas, tirando isso, sempre tem lugar, e sempre tem... a família lá é grande, sempre a gente acolhe todo mundo com muito carinho, entendeu? E Ela continua... fala, não, Adriana. desculpa, eu fiquei pensando assim, fazendo uma comparação com São Paulo, né? Bom, primeiro de tudo, a gente até discute bastante isso. Em São Paulo, a gente não tem uma comunidade marroquina a ponto de ter uma sinagoga marroquina, né? Quer dizer, os marroquinos acabaram se juntando. A gente tem alguns nomes, né? Mas pessoas que se juntaram em outras sinagogas, né? Mas, e aí, pensando um pouco nisso, eu comecei a pensar que não dá para a gente dizer que os marroquinos eles moram em algum lugar específico no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, a sinagoga Shell não é uma sinagoga... Porque em São Paulo a gente tem um pouco isso, as sinagogas dos bairros. Acho que no Rio também, né? Tipo, quem mora em Copacabana tem... Tem. Mas já não é mais assim, Não se porque... caracteriza. Não. A Shell, assim, ela teve... São pessoas de nível socioeconômico diferente. Então, sempre a gente fez um trabalho social muito forte, entendeu? Assim, teve, com esse grupo, né, Via Habitat, que hoje mais é uma confraria, mais de amigos, tudo, era uma coisa muito mais formalizada. Vou te dar só um exemplo. Era uma senhorinha, não vou dizer o nome, e teve alguns filhos com problemas de saúde. Um deles era drogado. Aí ele chega para o rabino, já não está mais aqui essa senhora, já está também junto com a minha mãe, com os meus parentes lá, em Ganeden. E aí ela chegou para o rabino e falou, olha, meu filho é drogado e ele até bate em mim. Aquela coisa, eu era presidente na época da sinagoga. Aí o rabino me liga, fala, Celso, está acontecendo isso.
Aí eu falei, caramba, isso é o fim do mundo, né? Ó, naquela época eu era do Ministério Público do Estado, tudo, estava inaugurando aqui no Rio de Janeiro, a senhora assistida pela sinagoga, por membros da sinagoga, desse grupo, né? E aí consegui uma vaga para ela numa clínica referência aqui no estado, uma clínica novíssima, para o rapaz. E o rapaz, coitado, ele foi para lá, eu não tinha experiência nisso, graças a Deus não tem ninguém drogado na família, e acolheram ele e depois devolveram ele. Dias depois ele está de volta aqui, e aí a gente veio saber, o rabino falou, devolveram ele. Eu falei, como devolveram? Não me avisaram nada. Mas, na verdade, aí me explicaram, eu liguei para a clínica, que a clínica só aceitava quem queria parar de usar droga. Quem não quer parar de usar droga vai acabar estragando os que estão ali com esse objetivo. E aí depois nós arrumamos um psiquiatra, neurologista e tudo para ele, e ele acabou, coitado, sendo morto, assassinado pelos traficantes. Mas são situações muito tristes, entendeu? Que a gente viveu lá dentro, pouca gente sabe, essa história talvez, além de mim e do Rabino, sei lá, talvez umas 2 pessoas saibam, mas são, assim, esses casos todos são vários, entendeu? Tinha outro senhor, que tinha um filho, coitado, que estava com câncer, ele não tinha dinheiro para pagar, prometeram para ele que um médico X ia operar e que com aquele médico ia ter, e dentro desse grupo tinham médicos, todos foram unânimes a dizer que o garoto, coitado, não tinha solução, e aí fizemos a reunião do grupo, né, do Verhaftar, do Amarais ao Próximo, né, e o pessoal, era um dinheiro até relativamente grande, e falou, olha, esse cara é pilantra, não vai dar certo, infelizmente. E aí eu fui dos que advogaram que a gente fizesse a vaquinha para pagar a cirurgia do rapaz. Porque, não pelo que eu desacreditasse nos médicos, porque todos eles eram brilhantes ali, mas eu falei, olha, mas não é questão de medicina, não, é questão da cabeça do pai. E esse pai ele jamais vai se perdoar por não ter tido os recursos necessários para pagar essa esperança, ainda que essa esperança a gente se mostre inviável. E nessa linha de raciocínio assim, que foi um debate até meio acalorado, né? Porque outras pessoas, esse dinheiro poderia ser útil efetivamente, ele foi útil para esse pai. Então, essa tese minha acabou vencendo e a gente acabou custeando essa cirurgia que efetivamente a gente sabia que não ia dar em nada, mas pelo menos a cabeça do pai não ficou ruim, entendeu? Ela era um médico que era fora do plano dele, de saúde, enfim. São histórias bonitas que a gente tem lá, são muitas, entendeu? Podia ficar assim durante muito tempo contando essas histórias. Acaba ainda tendo... Ainda bem que eu participo disso, né? Acaba tendo alguma relação, ou várias relações, com o próprio nome da sinagoga, né? Milut Hassadim, dos atos de bondade, que vocês acabam podendo praticar, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a sinagoga não tem só um nome, não, entendeu? Tem o espírito, ele está lá dentro, entendeu? Não está só no nome, não. Ele está na porta e está para dentro da porta, ele entra também e faz acontecer, sabe? Muitas histórias, né? A pessoa que estava perdendo o imóvel porque deixou de pagar a prestação, pessoa que estava aqui no imóvel a leilão e tinha um apego que não queria vender, mas ele era muito pior ele perder num leilão do que vender e pagar a dívida na Caixa Econômica. Aí vai, são muitas e muitas histórias que existem que graças a Deus, sempre a gente procurou amenizar, né?
eu tenho, assim, a gente tem essa filosofia lá do grupo, né, que aquele que não sente a dor do próximo, né, ele está mais doente do que aquele que está sofrendo com aquela dor, né? Então, essa filosofia é uma filosofia que a gente traz para dentro lá da nossa sinagoga, graças a Deus, e a gente é bastante vitorioso. Dentro do possível, a gente procura atender a todo mundo. Eu falei para caramba, hein? Não, mas é ótimo. É E assim, super interessante. Não, eu só queria dizer que, então, na verdade, o que eu sinto é que essa coesão ela tem muito a ver então, com essa origem marroquina mesmo, né? Sim. Porque, então, vocês moram em bairros diferentes, me parece, não nível Eu moro na Urca, diferentes. outros moram muitos moram em Copacabana e tudo. É meio complicado. Então, assim, só mesmo quem é Shomer Shabbat mora mais perto, assim, ali, entendeu? Para não pegar o carro. Alguns vêm do Flamengo a pé, né? O Serrulha, por exemplo, que é o Rabino, está até em São Paulo agora, né? O Rabino Serrulha. O pai dele, ele vem do Flamengo a pé para Botafogo, mas assim é menos perigoso porque não tem túnel para passar, entendeu? É um trajeto mais tranquilo, né? De quem vem de Copacabana sobe uma ladeira, que é a ladeira do Leme, ou vai passar por dentro de um túnel que é meio perigoso ali, sabe? É uma coisa, tem muito assalto ali, então sim, não sou ninguém, mas acho que o criador lá entendeu? Quem pegou o carro e usou o carro para ir à sinagoga. com certeza. Isso é na minha posição, não sou dono da verdade, não, sabe? É só uma mera opinião, entendeu? E pensando nesse tipo de atitude que vocês têm, de pensar sempre no próximo, como que é o envolvimento dos jovens hoje na É, sinagoga, na comunidade? esse é um problema. Esse é um problema. Porque a minha geração, eu tenho 63 anos, né? E a minha geração, ela está lá. Mas a geração dos filhos já está mais complicada, porque alguns foram para Israel, muitos para São Paulo, por incrível que pareça. Você tem o Rabino Pinto, que é daqui, Sim. o Rabino Azulay, tudo é cria nossa da sinagoga, entendeu? O Rabino Serrulha está em São Paulo também, entendeu? Tem outros rabinos que estão em Israel também, todos formados lá pela Shell, entendeu? A gente tinha uma... E, enfim, essa geração a gente se vê mais em Kippur, Rosh Hashanah, entendeu? Ela é uma geração que... Porque existem, assim, os grupos judaicos, né? Então, por exemplo, você tem o Bnei Akiva, quem é religioso, ele mora mais para perto do Bnei Akiva e vai na sinagoga do Bnei Sim. Akiva, junto com os jovens e tudo. A nossa sinagoga, na frequência normal, ela não tem muitos jovens, entendeu? Ela não tem esse problema, entendeu? Mas nós estamos fazendo um projeto bacana, nós estamos construindo um prédio lá, onde era a secretaria, de 750 metros quadrados, está no final, deve faltar uns 3% de obra, 2% a 3% de obra. E esse prédio, se Deus quiser, vai gerar uma receita boa para a sinagoga. E esse é um mérito que vai ser da nossa geração aqui, da geração nossa, que é um mérito que vai perpetuar a sinagoga. Entendeu? Porque as sinagogas elas fecham por falta de recursos. Lá na Tijuca fecharam. Elas fecharam porque as pequenas porque não tinham recurso. Então, um prédio em Botafogo, com 5 andares, né? E com 5 vagas de garagem, elevador novo, alugado, assim que passar essa crise e voltar ao mercado, ele vai gerar uma receita boa. A sinagoga vai ter, além dos recursos normais dos associados, dos sócios, ela vai ser uma sinagoga autossustentável, ao contrário de outras que não terão. Talvez seja a única sinagoga autossustentável do Rio de Janeiro, entendeu?
Então, esse é um projeto da nossa geração aqui, que nós vamos deixar para os descendentes, entendeu? Até mesmo para que outros, mesmo que não sejam só descendentes de marroquinos, que também venham para lá, mas que aquela instituição ela seja perene, entendeu? Então, esse é o legado que vai ser da nossa geração, se Deus quiser. Falei para caramba, né? É um imóvel para locação, é isso? A renda... Não, no início seria um centro cultural, a ideia. Mas, com a imigração para Israel e com a saída de várias pessoas do Rio de Janeiro, com o esvaziamento do Rio de Janeiro, e como a gente não tem falta de espaço comunitário no Rio de Janeiro, eu acho que seria assim, a ideia original mudou, né? E eu acho muito melhor você ter uma sinagoga com recurso, onde você possa ter projetos, onde você possa ter os almoços de Shabat já custeados, onde você possa ter atividades já patrocinadas pelo próprio patrimônio da sinagoga. Aliás, isso é uma coisa bacana também. A gente tem um patrimôniozinho lá. A sinagoga tem, por exemplo, 2 apartamentos, um era o rabino, o outro está em reforma, entendeu? Essa reforma a gente ainda não arrecadou o suficiente, mas já comprou o material todo, e, enfim. Uma sinagoga que os antepassados deixaram para a gente, mas a gente não está deixando a peteca cair, não, muito pelo contrário, a gente está ampliando o patrimônio para projetar um futuro perene, entendeu? Para a instituição. E as pessoas de outras origens acabam frequentando essa sinagoga ou é mais um pouquinho tem também, com muita alegria. A gente acolhe todo mundo lá. A maioria é de origem marroquina, tá? Mas tem outras pessoas, askenazim também, que vão lá, porque o ambiente é bom, entendeu? Como eu te falei, a gente não tem briga, a gente fala um com o outro com carinho, entendeu? A gente se respeita, ninguém se sente dono ou patrono da sinagoga, a gente tem sempre um conselho ali que se reúne, entendeu? E para manter a instituição viva em todos os sentidos, entendeu? Temos uma festa... nos Hagim vem os jovens, entendeu? As pessoas que... Purim, a festa de Purim foi linda, cheia de crianças e tudo, mas aí vem, no Purim não precisa... as pessoas vêm de carro, vêm da Barra da Tijuca, vêm de outros bairros e tudo. Então, assim, já são os netos e os bisnetos dos fundadores, ou tataranetos, e que trazem os filhos, né? E, enfim, a sinagoga Chã é uma sinagoga muito antiga, que ela foi formada a sinagoga mais antiga do Rio de Janeiro, né? Foi fundada por decreto de Dom Pedro, em outro lugar, não em Botafogo, né? Era no centro da cidade. Então, enfim, você vê bem, nós temos 200 anos de história aí. É interessante. Ela foi fundada principalmente pelo pessoal que veio do norte ou já tinha gente vindo diretamente? Não, o pessoal que veio do norte mesmo, entendeu? O pessoal sefaradi que veio do norte, porque eram as ondas de imigração, assim, o pessoal veio muito ouvindo falar nas riquezas da borracha, alguns vieram fazer comerciante, aquele regatão, aquele comércio nas cidades, pegavam um barco. Um grande amigo meu também, de abençoada memória, Samuel Anijá, ele tinha um regatão dele, que ele contava o barco dele. Ele pegava o barco, ia de cidade em cidade vendendo as coisinhas lá, aí trocava. Quando a pessoa não tinha dinheiro, ele pegava a pele de jacaré e coisas assim do gênero, entendeu? Outros fizeram comércio de castanha, enfim. Teve gente que enriqueceu, a família Benzecri era uma família muito rica lá no Amazonas, a família Sabá também, teve a refinaria, né, da Sabá também, que hoje que foi vendida depois, né?
não é mais privada, mas enfim, muitos prosperaram, né? E aí, assim, parentes deles vieram para cá, né? Enfim. É essa comunidade que formou a Shell. Não esses que eu especificamente, esses ficaram lá, entendeu? Os netos estão aqui, né? Sim. Mas o pessoal, principalmente o pessoal lá de Manaus e Belém, que veio para cá, e também do interior, né? Entendeu? Você veja bem, meu avô nasceu em Parintins, olha só. Interior do Amazonas, minha avó está enterrada lá, família Dreyer, né? Enfim. E vocês têm foto que seja de lá, foto da sinagoga, de bar mitzvah, de alguma comemoração, lá de Parintins? Não, ou mesmo da sinagoga no Rio. No Rio tem, né? Mas são mais recentes, né? Sim. Como eu te disse, antigamente não tinha remédio, então eu não conheci meus avós. Sim. Nasci, já estavam todos falecidos, entendeu? A pessoa morreu de quê? Ele morreu de complicação, não tinha nem diagnóstico, quanto mais remédio, entendeu? Era assim que acontecia, entendeu? Enfim, a gente não tem muita foto, tem foto assim, a foto da fotografia, mas a foto de uma atividade comunitária, essas coisas não tem, infelizmente. A gente vai buscar. Tem um pessoal que fez livro, né? Não, tem um pessoal que fez livro, né? Sim. Tem a família Benchimol lá, esqueci o nome, que lá fez um livro muito bacana. O Eretz Amazônia. Isso, Então, assim, tem um outro artigo, né? Que existe sobre isso, né? Mas eu fiquei pensando no caso da Shell, da sua família. Quem começou a frequentar foi o seu pai, né? Meu pai e minha mãe, que se conheceram, não sei, talvez se conheceram lá na sinagoga, entendeu? Foi assim, meu pai veio com 18 anos aqui, por aí, 18, 19 anos, para o Rio de Janeiro. Passou fome aqui, entendeu? É até interessante que, quando ele chegava, assim, o que ele ganhava, ele era contínuo, né? E aí o que ele ganhava, ele pagava na pensão. Ele trabalhava de dia, estudava de noite, e ele ia para o bar à noite. Aí, assim, essa história eu vou até contar porque ela é bonita, sabe? E aí a pessoa onde ele era contínuo ficava com pena dele, muito magro, né? E era tão magro que ele tomava uma coalhada antes de estudar à noite e botava açúcar demais na coalhada para matar a fome. E o cara do bar já não queria mais vender coalhada para ele, que ele usava açúcar demais. E essa coalhada era patrocinada pelo chefe do escritório, que ficava com pena dele, que era muito magro. E ele aumentava lá a verba do selo, conseguia uma gratificação para ele poder tomar a coalhada, sabe? E o tempo passou, ele se formou, a primeira faculdade dele foi contabilidade, montou o escritório dele. E quem bate na porta? Esse mesmo cara que aumentava lá o dinheiro do selo, né? Antigamente os impostos eram pagos com selo, sabe? E ele querendo funcionário, era ele. Esse homem trabalhou até quando quis, embora fosse alcoólatra e tudo, ele nunca mandou ele embora, ele ficou até o momento que ele quis. Ele trabalhou lá dentro do escritório do meu pai, e meu pai tinha um carinho imenso por ele. São histórias bonitas, que a vida dá muita volta. A gente sempre tem que ser muito humilde, porque sempre fazer o bem, porque a vida dá muita volta, muita volta, muita volta. Então a gente pode dizer que, quer dizer, a história da sua família na Shell é mais ou menos da década de 40, né? Mais ou menos isso. Isso, exatamente. Ela é mais ou menos nessa faixa aí,
quer dizer, da minha mãe e do meu pai, né? Entendeu? Já os avós já eram do norte mesmo, né? Que vieram para cá, né? Enfim, tem muitas histórias bonitas, muitas histórias bonitas. Fica aí, quem ouvir vai gostar dessas histórias, né? Como, assim, dentro da minha família, meu pai acho que foi a pessoa que mais, assim, prosperou na vida e tudo, assim, materialmente falando, né? E aí eu disse na ralá dele, eu falei assim, que lá em cima a contabilidade é diferente, não é que nem aqui não, entendeu? Quanto mais você divide aqui, mais multiplica lá em cima, sabe? Então, eu aprendi isso com meu pai, entendeu? A regra da matemática lá é diferente. É verdade. E ele dizia assim, meu filho, sempre que bater na tua porta, não bate a porta na cara da pessoa, não. A pessoa, quando está te pedindo, está pedindo porque precisa. Você pode não resolver o problema da pessoa toda, porque você não consegue resolver os problemas do mundo, mas você pode dar uma palavra de carinho, entendeu? E ele recebia todo mundo com muita alegria, entendeu? Talvez não, certamente ele não conseguia resolver o problema de todo mundo, né? Só ilustrando isso, uma história muito bonita e que ele ensinava. Tinha um rabino que ele estava numa situação muito difícil. Um rabino não, um dono de uma estalagem na Rússia lá estava numa situação muito difícil. E aí a estalagem dele era um barco, uma hospedaria, longe da estrada, e ele estava já quase falido. Chegou um rabino ali dentro opa, ainda bem que chegou alguém aqui e tudo. E nisso chega um pobre lá nessa hospedaria e aí o rabino sai de lado. Ele fala, amigo, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu preciso de um copo de vodka, porque eu estou morrendo de frio. E o rabino de lado observa e ele vê que o dono da estalagem joga o primeiro copo, enche o primeiro copo e joga fora, enche o segundo, só no quinto copo que ele dá para ele, né? E aí ele pergunta, mas, pô, rapaz, como é que você está numa situação difícil, desperdiçando vodka, por que isso? E aí ele explica, olha, rabino, é o seguinte, eu estava pensando assim com a minha vida, né? Poxa, eu pensei que era um cliente, na verdade, uma pessoa pedindo, eu sem poder dar. Mas eu, quando dei o primeiro copo de vodka, eu estava com má vontade. Quando eu dei o segundo, ainda estava com má vontade. Só no quinto copo de vodka que eu dei, que eu estava com boa vontade, aí entreguei o copo para ele. E assim é que meu pai fazia, entendeu? Ele sempre recebia as pessoas com o quinto copo de vodka, sabe? Talvez o quinto para ele já fosse o primeiro, ele nem precisava se dar os outros quatro, entendeu? Jogar fora os outros quatro, sabe? Ele sempre os recebia com aquele copo de vodka, o quinto copo de vodka. Estou até poeta hoje, viu? Estou me lembrando deles, me emociono. É ótimo, né? É emocionante, né? Até me emociona aqui com as memórias, né, da família, né? E que, graças a Deus, tem um bom nome, entendeu? Que ótimo, né? Quem você perguntar sempre vai dizer, esse pessoal não olha para o lado, aquela história da dor, né? Finge que não está vendo. Não, a gente sempre vê, entendeu? Talvez não consiga fazer tudo. Isso realmente acontece. Mas, enfim, esse é o espírito de Gemilut Hassadim, entendeu? O espírito da sinagoga, que é um espírito que a gente procura preservar e trazer esse nome da sinagoga, né? União Israelita Shel Gemilut Hassadim, para dentro do coração de cada gente, de nós, e mais do que no coração, para as ações, né? Sempre ter uma palavra boa, sempre ter um gesto solidário, sempre, né? Enfim, é por aí. É ótimo, é ótimo. E você teria mais alguma coisa a acrescentar, alguma história a contar, do geral, em relação a que a gente perguntou? Que você... Olha, assim,
O que eu quero te dizer é que as pessoas, as famílias tradicionais da casa, né, da Shell, elas têm um amor imenso por aquilo, entendeu? Por aquela sinagoga, por aquele convívio, é um amor verdadeiro, entendeu? É um amor incondicional, é um amor bem que a gente vive de uma forma intensa, e cada um, assim como eu, traz a sua bagagem, dos seus pais, das histórias dos avós, que eu até contei para vocês, entendeu? Um pouco, né? Embora não tenha conhecido algumas histórias, o tempo não permite que a gente conte tudo, né? Mas, assim, a gente é fruto dessas árvores, entendeu? Eu te contei um pouco da minha, sei de várias histórias de outras famílias também lindíssimas ali dentro, entendeu? Lindíssimas. E a gente, assim, por isso que eu te digo, a gente se chega lá dentro e se abraça verdadeiramente, entendeu? Porque tem orgulho, entendeu? Um tem orgulho do outro, da história do outro, da vida do outro, da origem do outro, das coisas boas que cada um fez, entendeu? Esse espírito de amarás ao próximo como a ti mesmo, de Gmilut Hassadim, está presente lá dentro, na vida da gente, não é algo... Tanto que você vê, essa geração nossa está fazendo um prédio que é o imóvel mais valioso da história da sinagoga em 200 anos. Então, nossa geração não está passando em branco, entendeu? Vamos deixar um legado aí para as próximas gerações de uma sinagoga que se autossustente, entendeu? Pensando no futuro, né? Pensando no futuro, a gente recebe, mas tem que dar também, entendeu? Então, não pode ter noção, não pode ser ingrato, né? Assim como eu me senti bem nesse sábado, outros também se sentirão bem ali dentro, entendeu? Sendo bem cuidados, ou bem acolhidos, ou bem assistidos, ou fazendo como a gente faz também, se abraçando ali, entendeu? Tem muitas histórias, não dá, o tempo não dá para contar todas, entendeu? Vamos ter outras oportunidades também para voltar a conversar. É isso aí, é isso aí. Muito obrigada, Celso, muito obrigada. Mas não, eu que agradeço aí a oportunidade, desculpe se falei demais, entendeu? Não, é ótimo, né? Ótimo a gente poder conversar, não sei se a Adriana quer comentar mais alguma coisa, alguma outra pergunta. Não, perfeito, nossa, acho que a gente falou muitas coisas e acho que cada entrevista que a gente vai fazendo, né, vai montando um quebra-cabeça, né, então acho que assim, a gente vai formando uma ideia, né, quer dizer, né, a gente já tem uma ideia, começa a ter uma ideia mais formada, né, mas aos poucos também vai reunindo outras coisas novas, né, então acho que super interessante, não tem nem o que dizer, só posso agradecer, não, fantástico, fantástico. Eu que agradeço aí, desculpe ter falado demais, assim, mas são os exemplos que a gente tem que passar adiante, entendeu? Isso aqui não adianta você dizer para você, meu filho, você não bebe, mas se o cara tem um pai alcoólatra, dificilmente, coitado, o filho desse alcoólatra não vai ser alcoólatra também, mas se você dá um bom exemplo, talvez seja mais do que qualquer palavra, seja o seu exemplo, a sua atitude, entendeu? Isso fica atávico e as coisas caminham, entendeu? E na ordem natural das coisas, na base do exemplo, na base da tradição, é assim que o judaísmo se passa de pai para filho, e os valores também, entendeu? Nos exemplos, né, que a gente dá, né? É isso. Maravilha, maravilha, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite para vocês, Boa noite. aí, bom Pessa. Pessa Sameia. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nada, tchau, tchau.